programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Hoje conversando sobre solidão, quando ela se torna um problema. Bom, vamos ouvir o que a Maria Clara Jost tem a nos dizer. E eu queria começar com o norte desse segundo bloco. Existe solidão no meio da multidão? Existe. Talvez seja da solidão mais doída de se sentir, né? Mas ela é muito forte. Porque é um sentimento, é um estado de solidão que a pessoa carrega com ela onde ela está. Então, às vezes, no meio do barulho, daquele monte de gente conversando, a pessoa se sente totalmente isolada por causa dessa falta de conexão com os outros. E o que a pessoa pode fazer? Depende só dela? Claro que não. Não, não depende, mas é muito bom que ela perceba que ela é livre para mudar esse jogo, né? Porque quando a pessoa se sente muito excluída, isolada, ela sente muito como se os outros fizessem isso com ela. Se ela fizer um movimento, e aí ela fica dependente, né? Ela fica esperando com que alguém abra a porta para que ela possa entrar, né? Então, ela pode sempre lembrar que ela pode bater na porta, né? Existem pessoas que estão sofrendo também. Né? Bom, nesse sentido, tem um comentário aqui da Shirlene Casseb. Ela diz assim: eu entendo-me muito bem com a solidão. Solidão não precisa significar isolamento. Já falamos disso no outro bloco, né? Se alguém é realmente só, sem ninguém, nem vizinho, nem conhecido, nem parente com quem falar, me perdoe, a não ser que uma tragédia tenha devastado sua vida. Possivelmente faltou cultivar interesses e afetos. Está muito pesado ou é isso mesmo, Maria Clara? Eu acho que tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não teve essa alternativa, ou não sabia como cultivar os afetos, ou tinha medo de cultivar os afetos. E qual que é o grande medo de cultivar os afetos? É exatamente esse medo de não ser bem-vindo, de não ser aceito, de ser rejeitado, muitas vezes de novo, né? Então, o que a pessoa prefere fazer? Ela se isola para não correr esse risco. Esse isolamento pode ser uma espécie de fuga, autodefesa, falsa proteção? É uma espécie de autodefesa, como se fosse uma garantia, né? Eu que me isolei, não foram os outros que me isolaram. Ou seja, é melhor estar solitário do que sofrer de novo. Essa que é a ideia, né? Só que sofre-se de novo, né? E sofre-se por esse estado permanente de solidão que vai virando uma espécie de uma escravidão. A pessoa fica escrava da solidão, né? Como diz Sandra de Sá, né? Você veio na hora errada em que eu não te quero aqui. Pois é. Tá certo. Como uma defesa. Mas isso é um movimento possível de ser transformado. Bom, Shirlene, obrigado pela participação. Fraterno abraço. A Elza Vilaça diz assim: às vezes sinto solidão, mas converso com Deus e comigo mesma e logo passa. A solidão pode ser esse momento de ascensão espiritual? Se for um movimento de abertura. Né? Porque esse movimento de ascensão espiritual ou de busca de transcendência é um movimento de abertura. Esse movimento de abertura não dá para fazer ele direto. Na realidade, quanto mais você se abre para o mundo, para as coisas, para a vida, para os outros, é mais fácil que essa abertura se dê em relação ao transcendente. Esse canal direto que algumas pessoas tentam, nem sempre ele é muito sadio. Entendi. Né? Tá. Ou seja, você quer dizer que às vezes a pessoa busca certo cultivo que ele chama de vida espiritual e se distancia dos outros, por exemplo. Se distancia. Então, é uma busca que eu questiono o quanto que ela tem de saudável nesse sentido, né? Ou seja, nessa perspectiva, vida espiritual só pode ser encarnada. Também, mas ela passa pelo encarnado, né? Ela passa por um outro ser humano, né? Quer dizer, nós estamos falando de afeto. Toda vez que a gente fala de solidão, no sentido negativo, nós estamos falando de uma dificuldade de se relacionar, uma dificuldade de expressar afeto, de receber afeto, de se abrir para o amor em última instância, né? Essa abertura para a transcendência é uma abertura para o amor. Se não for, ela passa por outro ser humano. Se não for, alguma coisa está errada aí, pelo meu modo de entender. Tá certo. Bom, Elza, obrigado pela participação. E tenho aqui também a fala da Renata Oliveira. Gosto de ficar só para pensar. Bom, eu adoro. Se eu pudesse ficar várias horas durante o dia, ia estudar e ia produzir muito mais. Obrigado pela participação, Renata. A Hilda Oliveira diz que solidão é realmente estar com a família toda em casa e mesmo assim se sentir sozinha. Hoje parece que as pessoas viciaram em teclar e têm medo de dialogar. Algum comentário, Maria Clara? Eu acho que ela está indo bem ao encontro do que nós estamos falando aqui, né?
o relacionamento virtual, ele é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade do nosso tempo, que nos possibilita conectar com várias pessoas, com o mundo, né? Mas ele pode se tornar uma armadilha, ele pode se tornar uma maneira de não se comunicar, uma maneira de não criar vínculos. O próprio Bauman fala isso, né? Que os relacionamentos virtuais são relacionamentos que você pode conectar e desconectar a hora que você quiser. Né? Na vida real, eu não consigo deletar alguém que, digamos, porventura não me seja muito simpático. No mundo virtual, deleto, entro escondido. Você não tem esse compromisso, né? Com certeza. Não mexe muito menos com a emoção. Bom, Hilda, obrigado pela participação, fraterno abraço. Maria Clara, grandes inovações, grandes produções artísticas, grandes obras místicas surgiram justamente do cultivo da solidão. Como que você reflete sobre isso? Eu acho que é aquela solidão positiva, né, que dá frutos. Que não chega a ser essa solidão que nós estamos falando de rompimento de vínculos, mas é um movimento de olhar para dentro de si mesmo, de interiorização, mas não de fechamento. Porque, você veja bem, a criação, ela é sempre uma abertura para o novo. Quer dizer, você não tem como criar se você não estiver conectado com tudo aquilo que se oferece para a criação. Então, é um movimento de abertura, mesmo que seja uma abertura para dentro de si mesmo. Ela é positiva nesse sentido. Né? Correto. Então, o fato de estar só não significa vida solitária. O fato de estar só, ele pode ser uma coisa extremamente positiva quando você está bem com você mesmo. Quer dizer, o fato de estar só não significa a ausência de pessoas, né? Às vezes, por isso, você pode ter muitas pessoas em volta e estar só, solitário. Agora, você acha que as pessoas têm medo de estar só? Acho que sim. E por quê? Porque muitas vezes ela provoca esse olhar para si mesmo que a pessoa não quer fazer. Né? Então, tem aquele que se lida bem consigo mesmo e aquele que tem medo de olhar para si. Então, ele precisa de muito barulho, de muita confusão para não fazer contato consigo mesmo, o que também é indicador de sofrimento. Então, esse paradoxo para o qual você acende, ele me faz pensar. Porque, olha, se eu preciso o tempo inteiro de estar com alguém, de falar com alguém, de entrar nas redes sociais o tempo inteiro, algo de errado está acontecendo comigo. Isso é fuga. E quando eu fujo de mim mesmo, eu tenho a doce ilusão ou amarga ilusão de estar vivendo uma vida muito autêntica, porque eu sou muito bem relacionado e, na verdade, eu posso estar distanciando do meu núcleo, do meu eu mais verdadeiro e profundo, né? Você usou a palavra certa. Quando eu preciso de, eu tenho necessidade de, eu estou fazendo um movimento contrário à liberdade. Né? Aí eu estou tentando preencher um vazio com outras coisas que não preenchem vazio. Né? E geralmente é um vazio de afeto, um vazio de amor. Com certeza. Né? Bom, obrigado aqui pela participação da Hilda Oliveira, da Andréia Campos. Queria também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para os telespectadores da TV Horizonte, em Betim, Caeté, Contagem, Formiga, Ibirité, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Sabará, Santa Maria do Itabira. Queria mandar um abraço também para Maria Célia, Fátima Salgueiro, Maria Pitzer, Vilaça, Marcos Teófilo. E tenho aqui uma participação muito interessante, que é da Sandra Mara. A solidão é uma experiência pessoal, na maioria das vezes benéfica. Eu procuro a solidão para harmonizar meus sentimentos. Na solidão, busco a força da oração e da fé. Existe uma terrível solidão que causa dor, aquela que é imposta a um ser humano por outro. É o abandono, a indiferença, a falta de respeito que agride, humilha e maltrata. E muitas vezes leva à morte. Não é muito interessante o que ela coloca. Né? Muito interessante. Está indo ao encontro do que a gente está falando aqui. Exatamente. Né? Bom, Sandra, fraterno abraço, obrigado pela participação. Nosso programa está indo para o final. Que tal fazermos agora um ping-pong? Eu lhe dou uma palavra, você me dá outra palavra ou uma frase. Okay. Companhia. Amor. Relações humanas. Encontros. Redes sociais. Separação. Fuga. Amor. Solidão. Afeto. Eu mesmo. O outro. Viver na sociedade contemporânea. Viver com a natureza. Ok, bom. E por último, a gente tem aqui a série Pensamentos Conexos. Nós pegamos o pensamento de Vinícius de Moraes, que diz assim: a maior solidão é a do ser que não ama.
A maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. Com certeza. Algum comentário a mais? Eu acho que eu gostei muito desse início, principalmente. A maior solidão é do ser que não ama. E isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência a se sentir muito vítima do não ser amado. Né? E a gente sempre pode amar independente. E esse movimento de amor, ele transforma situações. Nesse sentido, amar é muito mais doar-se gratuitamente do que exigir e do que receber. O que o exigir e o receber depende de outro. Amar não. Correto. É sempre um gesto de liberdade. E amar, nesse sentido, é uma escolha e é a porta para sair da solidão. Com certeza. E Maria Clara, obrigadíssimo pela sua participação. Obrigada a você e pelo até convite. mais uma vez. Tá bom, obrigada. Bom, a solidão nem sempre é um problema. Estar sozinho pode ser uma experiência muito positiva e até prazerosa. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Fraterno abraço.